Você já imaginou como é um encontro do pai com um filho? Deste filho que estava perdido e depois foi reencontrado. Talvez você conheça pessoas que têm filhos desaparecidos. Como seria este encontro? Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos na palavra, pedindo a Deus que possa nos conduzir, falar ao coração e cada vez mais trazemos ao coração de Deus também as nossas intenções, preces, para que o Senhor possa justamente trabalhar aqui dentro do nosso coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa dimensão de algumas pessoas desaparecidas. Quero pedir a você, se você conhece alguém desaparecido, vai colocando aí nos comentários para que a gente possa rezar, tá bom? Então, se você está assistindo, seja em qual plataforma for esta homilia, eu te peço que você entre nos comentários, veja lá os nomes das pessoas desaparecidas, tá bom? Que estão anotados ali, colocados, e eu quero pedir a você, reze por essas pessoas, tá bom? Vamos fazer este propósito de forma especial hoje. Quero pegar então a palavra que está em Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38, diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocado no vosso colo, porque com a mesma medida que medides os outros, vós também sereis medidos. Isso aqui é uma coisa que eu vou falando muitas vezes aqui para quem me acompanha, justamente nas homilias, né? No sábado mesmo passado eu falei sobre essa dimensão, né? Gente, esperteza. Mede as pessoas de um jeito muito doce, porque você vai ser medido com essa mesma dimensão. Uma vez falava com alguma pessoa que estava atendendo, falei assim: minha querida, com tantos julgamentos, você está te colocando no inferno, porque a dureza com que você está tratando as pessoas, você será tratada. Alivia o peso sobre os outros e você vai perceber. No fundo aqui, o que nós temos? Temos um caminho aonde o Senhor, misericordioso, quer a volta dos seus filhos para Ele. Por quê? Porque à medida que os filhos fazem experiência justamente do amor, eles retornam à essência do amor. Eles vão perceber o caminho de volta para casa. Quantas pessoas eu vou atendendo que em meio às lágrimas diz: Padre, tanto tempo afastado da igreja, tanto tempo eu me meti em tantas coisas, nossa, foi uma vida de prostituição, eu que nunca me envolvia com essas coisas, agora me vejo ali em volta, mas Padre, um vazio que eu sinto hoje no meu coração, porque eu perdi o caminho, chorava e voltava, pedia, justamente voltando para a essência. O que está acontecendo ali? É o filho que volta para casa. Agora imagina o coração do pai com o filho que volta para casa. Mas, há muitas vezes a dureza faz com que esses caminhos sejam justamente impedidos, ou seja, tenham obstáculos. Mais uma vez eu falo, meus caros, porque sempre que faço esse discurso eu tenho que ter muito cuidado para as interpretações extremistas. Não estou dizendo que você não deve conversar com o seu irmão, apontar a verdade, não, pelo contrário, sim, isso é importante demais, mas faça no amor. E aí, fala um pouquinho da experiência que nós vivemos. Primeiro, indo lá na Praça da Sé esses dias, agora eu estou na igreja aqui no centro, o número de pessoas nas ruas de São Paulo é assim uma coisa absurda. Eu já morei por muitos anos no centro de São Paulo, eu sinceramente fico com o coração partido porque eu nunca vi nada parecido, ou seja,
quantas pessoas nas ruas de São Paulo, quantas vezes ali envolvida no bendito do crack, né? Na vigília nós saímos com Jesus Eucarístico, eu fui lá no fluxo, né, que a gente chama, né, com Jesus Eucarístico, né, e eles, incrivelmente, é bonito você ver, eles respeitam, né, por mais que estão drogados, por mais que estão ali, né, que a gente chama noiados, com muita droga, é impressionante o respeito que eles têm pelo sagrado. A tal ponto que quando eu entrei com Jesus Eucarístico ali no fluxo, né, eles imediatamente mandaram parar tudo. Para. Fizeram parar tudo, né? Imagine que eles estão tudo assim, né? Agitado, eles fazem parar tudo. Aí Jesus passa, alguns se aproximam, outros choram, uns vão pedindo oração, mas a gente vai passando e você vê, aí assim que nós passamos, eles volta aquela vida. Mas é aquele olhar, é aquele toque que muitas vezes muda. Sempre nessas passagens ali, algum deles, né, que estão ali na droga, vão conosco para a igreja, né? É bonito ver que Deus não tem jeito. Por onde ele passa, ele toca. Enfim, a situação no São Paulo está muito difícil, estava na Praça da Sé, mas uma outra coisa me chamou a atenção. É que nesse dia, nas escadarias da Sé, eles colocam fotos e fotos de pessoas desaparecidas. São ali dezenas de pessoas desaparecidas. Pessoas que desapareceram em 2012, 2007, 2008, 2020. Né? A maioria tem vários anos, pessoas que os pais precisam fazer, né, o trabalho justamente de fazer o envelhecimento da criança para alguém tentar achar hoje, depois de 10 anos, como estaria essa criança, né? E eu ficava imaginando a dor daqueles pais, porque eles não sabem como seus filhos estão, nem como estão sendo tratados. Eu imagino que pais devem passar ali muitas vezes um Natal, né? Passar um Ano Novo e ficar pensando, será que o meu filho está vivo? Ou ainda, se ele está vivo, como ele está sendo tratado? Meu Deus, se nós que somos homens ficamos imaginando tudo isso, imagine o pai vendo seus filhos se perderem naquelas drogas, nas ruas de São Paulo, pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão justamente com problemas financeiros graves, pessoas que estão se perdendo na prostituição, e aí não importa também o nível social que estão, e assim por diante. Né? Porque às vezes a gente imagina que os ricos estão sempre bem e os pobres estão sempre mal. Às vezes não é essa lógica, porque os filhos se perdem em tantas outras coisas. Então imagine o pai vendo seu filho que não volta para casa. E talvez uma dor ainda maior, porque ao contrário de nós aqui, que não podemos saber onde o filho está, o pai que está no céu, ele sabe onde o filho está. E sabe que ele não volta para casa, porque muitas vezes não pôde fazer a experiência de amor, porque não houve aquela alma que se aproximou justamente para amá-lo. Por fim, termino com uma outra experiência. Acabou lá os atendimentos, depois da missa das 6 eu ainda fico atendendo confissão, mas aí acabou as confissões, resolvi acompanhar os irmãos da Toca para fazer justamente a pastoral ali de rua, a evangelização de rua. Desci e logo encontrei um irmão bem próximo, ali um quarteirão da igreja, né? Encontrei já um irmão na rua, meio ao lixo, extremamente alcoolizado. Nós acordamos, damos lá o café, que os irmãos sempre da Toca dão um café, dão um pão para ele. Começamos a falar com ele, e ali quando o irmão da Toca falou, olha, é um padre, ele veio também te abençoar. Ele não conseguia acreditar que era um padre, né? Tinha muita dificuldade de acreditar que era um padre. Fui lá, dei a bênção, rezei por ele, e ele começava a chorar compulsivamente, porque era como se Deus tivesse visitado ele, né? Sem dúvida, né? Eu posso dizer que não era como, mas era o próprio Deus, né? Que o visitava naquela rua, né? E ali você vê uma alma que vai se reencontrando com Deus. Estava no pecado das drogas, estava no pecado provavelmente da prostituição, estava errado, tem muita situação errada com aquele irmão.
Porém, Deus foi lá e quis somente abraçá-lo. Não como alguém passa, finge que não tem nada, que eu nem ligo para aquele. Não, Deus, Ele sabe o que está acontecendo, mas naquele momento, para aquele filho ter força, para sair justamente do pecado, ele precisa ser restaurado. E quando ele é restaurado, ele quer sair do pecado, porque é uma consequência. Pensamos um pouquinho sobre isso, porque se tem homens, mulheres, nas ruas de São Paulo, tem homens e mulheres perdidos, mesmo dentro das nossas famílias, que precisam deste olhar. Talvez externamente não apresente nada, mas internamente estão destruídos e precisam ser encontrados. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.